Ô, pessoal, vamos fazer uma aula prática agora sobre essas variáveis qualitativas, né? Como a gente coloca elas na regressão, tá? Então aqui vou ver, está direcionado para o diretório FACAP, é esse mesmo que eu estou querendo, né? Aqui tem uma série de pacotes, mas na verdade eu não vou usar nenhum desses aqui, né? Só esse Gmodel acho que eu vou utilizar. O Foreign eu também vou utilizar. O Foreign, dplyr e o Gmodels já resolve a minha situação. Às vezes eu gosto de colocar esse dígitos igual a 4, se eu tiver com muitas casas decimais nos outputs, né? Às vezes eu coloco isso, tá? E aí a gente vai ler essa tabela 1, né? Que é um arquivo do Stata. Então tá aí. Tabela 1, o número de observações, tal. Esses são os dados que a gente vai trabalhar, tá? Aqui é se quiser retirar a primeira coluna, tá bom? Como eu meter o nome observações. Então aí você tira a primeira coluna desse comando aqui, entre parênteses, né, no nome do data frame, entre parênteses, vírgula, menos 1, você tira a primeira coluna, menos 2, você tira a segunda coluna. Se quiser tirar a primeira e a terceira coluna, teria que colocar menos C, aí entre parênteses 1,3 e assim vai. Muito bem. Veja, como a gente está com variáveis categóricas, né, ou desculpa, variáveis qualitativas, eu posso atribuir nomes, né, que a gente chama aqui, que dão os labels para essas variáveis, tá? Aí eu preciso usar esse comando aqui, o mutate. Aí, ó, dentro da minha base de dados, ele vai chamar sexo. A gente está dizendo aqui que é uma variável qualitativa, ó. Vou chamar de sexo, female, eu vou chamar de sexo agora, ó. E aí ela assume os valores 0 e 1, 0 para masculino e 1 para feminino. Raça, 0 para masculino e 1 para feminino. E sindicato, 0 para não sindicalizado. Desculpa, raça, 0 para branco e 1 para não branco. E sindicalizado, 0 para não sindicalizado e 1 para sindicalizado. Então, aí, veja como é que estão os dados atualmente, né? Eles estão aparecendo assim, né? Aí, ó, tem female, non-white, human, tá vendo? Tudo como 0 e 1, né? Quando eu fizer aqui o mutate, olha como é que eles vão ficar aqui agora, ó. Olha aqui, ó, sexo, feminino, raça, sindicalizado, ó. Tá vendo? Só que aqui, ele é um rótulo que a gente coloca, né? Ele entende que sexo feminino é igual a 1, masculino é igual a 0, dá para trabalhar com esses dados sem problema, tá? Mas fica melhor para a gente entender, né? Quando a gente vai fazendo os outputs, tá? Ó, cross table, esse comando aí é para ver as estatísticas descritivas dos dados categóricos. Porque se é dado 0 e 1, não vai me interessar muito saber média, né? O que eu quero saber é o seguinte, qual que é a proporção de homens e qual que é a proporção de mulheres. Então aí na minha base, eu vou ter 648 pessoas do sexo masculino e 641 do sexo feminino. Ou seja, 50,3% são homens e 49,7% são mulheres. Tá? Para a raça, 84,7% são brancos e 15,3% são não brancos. Apenas 15,9% são sindicalizados e 84,1% não são sindicalizados. Tá vendo? Então, isso daí para as variáveis qualitativas. Para as quantitativas, aí estatística descritiva normal, com a média, valor máximo, valor mínimo e assim vai, né? Se quiser desvio padrão, aí tem que colocar os outros comandos, tá? Aqui é uma outra informação que eu estou criando aqui um subset, tá?
Então, na verdade, eu vou pegar apenas e vou considerar uma parte dos meus dados, tá? Ó, as minhas variáveis: wage, sexo, raça, sindicato, education e expert. Então, só essas são as variáveis que vão entrar. As outras é como se a gente apagasse, né? Dados. Agora ele passou a ter só 6 variáveis. Só as que eu vou trabalhar. Vende? É o comando subset que faz isso. Muito bem. E aí a gente faz a regressão do summary. E aí vem as interpretações, né? Que é o que a gente tem que chamar atenção para as interpretações das variáveis binárias. São todos aqui são significativos. Tanto as variáveis qualitativas são significativas estatisticamente, quanto as variáveis quantitativas. Tá? Então aqui a gente está vendo salário sem estar logaritmizado em função do sexo. Tá? Sexo feminino. O 1 é feminino, ele mostra aqui. Ó. Então isso aqui diz que as mulheres elas ganham 3,07 dólares a menos do que os homens. Tá? Tudo mais mantendo o mesmo padrão. Então, para a mesma mulheres da mesma raça, com o mesmo estado em relação ao sindicato, com a mesma quantidade de anos de educação e de experiência, elas ganham 3 dólares e 07 cents a menos do que os homens. Tá? Os não brancos ganham 1 dólar e 56 a menos e os sindicalizados ganham 1 dólar e 09 a mais. Tá? Em relação aos não sindicalizados, com todo mundo tendo as outras todas as características iguais. Certo? Aqui é interessante, ó, eu fiz um update. Veja só como é que você pode reestimar. Você não precisa estimar tudo de novo. Eu fiz aqui ó, um summary, aí eu estou chamando de regressão 2, ó, um update. É a regressão 1, só que eu coloquei uma dummy de interação aqui, ó, sexo versus raça, né? Então aqui eu estou sexo que é uma variável dummy e raça que é uma outra variável dummy. Ó, veja só como é que é uma outra forma que você pode fazer isso, tá? Tem várias formas de fazer a mesma coisa dentro do software, né? Então aqui já mostra que as mulheres, aqui com esse modelo, que é um modelo diferente, né? Porque a gente está inserindo mais variáveis, né? Seria aqui uma outra variável. Então aqui aparece a mulher continuando ganhando cerca de 3 dólares e pouco a menos, né? E os não brancos ganhando 2 dólares e 15 a menos. O que a gente queria saber era se as mulheres, né, não brancas, elas ganhariam quanto a menos, né, ou quanto a mais em relação aos outros, né, as categorias de referência. Só que aqui não deu estatisticamente significativo, tá? Então, para saber, precisaria ter dado esse daqui estatisticamente significativo, sexo feminino, você somar com esse valor aqui, da raça não branco, e aí também somar com relação a esse daqui. Tá? Aí o resultado desse somatório desses 3 betas é que ia te dizer qual que era o efeito de ser mulheres não brancas. Certo? Aí aqui é um outro update. Eu estou colocando mais regressores. Né? Eu estou vendo o efeito da experiência. Né? Ele fez vou fazer um outro aqui, que no livro ele faz com educação, né? Vamos ver qual que é o efeito da educação no sexo. Education. Tá? Vamos fazer só pelo menos com education. Muito bem. Muito bom. Esse aqui é interessante. Mais interessante do que o anterior. Que inclusive está no slide, né? Mas veja só o que acontece aqui. O sexo ele acabou não dando estatisticamente significativo, não. Uma pena isso daqui. Mas aqui ele mostra education positivo, né? Quer dizer, anos a mais de escolaridade
um ano a mais de escolaridade aumenta o salário, porque aqui não tem nada em log, né? Então, um ano a mais de escolaridade aumenta o salário em $1,49. Se for do sexo feminino, olha, um ano a mais de educação para o sexo feminino, aqui o efeito é negativo, não? O problema é que esse valor aqui ele é positivo, né? Mas assim, o problema é que não deu estatisticamente significativo, tá? Aqui vai dizendo que um ano a mais de educação para o sexo feminino ele vai se o efeito é de redução, né, do salário, né? Então, um ano a mais de educação para os homens, ele vai ter mais efeito no salário do que para as mulheres. Uma pena que o sexo feminino aqui não deu estatisticamente significativo. Senão a gente ia ter que conseguir avaliar bem direitinho qual era o efeito de um ano a mais de escolaridade para as mulheres na relação com os homens. Então, se vocês observarem lá, tem duas possibilidades. Tem um gráfico da esquerda e um gráfico da direita. Né? No gráfico da esquerda, você vai ter interceptos diferentes e as inclinações das curvas de homem e mulher eles também vão ficando diferentes. Inclusive, ela vai aumentando a diferença das rendas, né? Do salário. E do lado direito, as duas retas se cruzam. Né? Então, aqui nesse caso, é como se o delta sendo negativo, é como se as curvas elas acabassem ficando, elas não são mais paralelas, né? Elas inclusive vão aumentando a distância que as separa, certo? Bom, veja só, pessoal, essa regressão 5 ela tem uma questãozinha que precisa ser resolvida, porque ela é o seguinte, deixa eu voltar aqui com os dados. Puxa, vou dar inclusive um mutate aqui e tal. E aí a regressão 5, ela seria o log de salário, né? Vamos ver aqui, summary dados. Ela seria o log do salário em função do sexo, da educação, que aqui é education, né? Um log de education e da experiência. Aqui tem variável demais porque eu puxei os dados de novo e faltou dar aquele comando do subset. Né? Então, se eu der aqui um summary dos dados, vai aparecer só as variáveis que eu preciso trabalhar. Então, aqui o que acontece? Se a gente for fazer essa regressão, veja que aqui eu tenho uma parte que é log-log e outra que é log-min. Né? Se eu for fazer essa regressão, vai dar um erro. Por que vai dar um erro? Porque o problema é que educação, nível de educação, eu tenho um valor mínimo igual a zero. Então, eu tenho informações que é igual a zero. E não existe o log de zero. Então, quando ele vai logaritmizar a educação, então tem algumas variáveis, algumas informações que vão aparecer como ausentes. Né? Ele não vai conseguir fazer isso. E aí, ele não consegue depois fazer a regressão. Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou criar aqui, ó, dentro da minha variável, da minha base de dados, eu vou criar uma outra variável que chama log de educ. L de educ é log de educação, tá? Aqui, ó, é log de educação. É isso que eu vou criar. Vou dar um summary dados para a gente ver aqui agora. Summary dados. Quando a gente dá o summary dados, ele vai mostrar aqui, ó, que tem umas informações que ele não consegue, ó, que é justamente porque ele não conseguiu calcular o log de zero, né?
E aí o que eu faço? Ó, eu vou aqui fazer um filtro, porque só é para ele considerar aqueles que tiver log de educação maior do que 0. Tá? Maior do que 0. Ou seja, valores positivos. Vamos ver agora o summary, como é que ficou. Muito bem. Aí agora ele começa ali ó, de 1.61. Tá? Beleza. Aí agora eu posso fazer a minha regressão 5 aqui, ó. Vou copiar aqui para baixo ela de novo, vai ficar na sequência, né? Consigo fazer ela aqui. Só que aqui vai ser log de wage e aqui não vai ser mais log de education, porque eu já criei uma variável que é log de educ. Tá? Então, ó, fiz aí a regressão 5, é tudo estatisticamente significativo. Sexo feminino, a interpretação como é que é? Aí está dizendo que ser do sexo feminino, as mulheres ganham em torno de 27% a menos, né, do que os homens. Isso é tudo mais, mantendo tudo mais constante, né? Logo de educ, aí está dizendo que se a educação aumentar em 1%, então o salário ele vai reduzir. Se a educação aumentar em 1%, o salário ele aumenta 1,36%. Né? E experiência? Bom, experiência, aí está dizendo que se experiência aumentar em um ano, o salário aumenta em 1,4% aproximadamente. Certo? Aí lá nos slides, eu citei aquela questão, e aí usa esses dados aí do build, de você ter as informações de as pessoas terem uma beleza acima da média, abaixo da média, na média, né? E como é que isso ficaria? Isso é o caso de você ter uma variável categórica com mais de duas categorias. Então, nesse caso aqui, eu teria 3 categorias, tá? Então, tá, a gente fez aqui um filtro, né? Para só considerar female igual a 0, ou seja, só considerar os homens, tá? Então, o build ainda está baixando aqui os dados, tá? Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Aqui eu baixei, ó. Então aqui eu só pegou os dados dos homens. 824 observações de 17 variáveis. Então, aqui eu peguei só o female igual a 0. Tá? Eu fiz um filtro, né? Um build, pegando só sexo feminino. Aí fiz uma regressão. E aí, ó, eu vou ter aqui a beleza abaixo da média, né? Acima da média, só que ele não deu estatisticamente significativo, e vou ter outras variáveis, educação, experiência, estado civil e assim sucessivamente. Tá? Então, aqui mostra que a beleza abaixo da média diminui, né? Como é um modelo time log, né? Então diminui aí em 16,4% aproximadamente, 16,48% dos salários daqueles. Quem tiver uma beleza abaixo da média, né, recebe aproximadamente 16,48% a menos, né, na comparação com os demais que estão com todas as mesmas características. Né. E para as mulheres também dá para fazer, aí o female igual a 1. Aí o resultado não deu estatisticamente significativo nem para cima nem para baixo da média. Tá? E aqui é a última regressão dessa parte. É só para mostrar que eu tenho uma interação aqui, ó, entre sexo feminino e educação, né? Sexo feminino e educação. E aqui um salário em log, né? Mas aqui também não deu estatisticamente significativo. Aqui deu, mostra que se for do sexo feminino, então receberia 32,9% a menos do que os homens. Né?
todas as demais características de educação, experiência, tudo. Aqui é uma experiência ao quadrado. Tá? Experiência ao quadrado. Bom, essa era uma parte do que tinha da aula prática. E a outra parte era a questão do teste de show, né? O teste de show, eu já até completei com as datas do dia 22/4, número de infectados, né? 22.169. Eu estou criando aqui os infectados. Aí precisa desse strict change para fazer o teste de show, né? O zoom é mais para puxar considerar como uma série temporal, né? Então aqui, ó, esses dados aqui, ó, vão até o dia 11, até o dia 12, exatamente, até o dia 22, até o dia 12 mesmo. Eu tenho aqui todos os dados sobre o número de infectados por Covid-19 no Brasil. Começou no dia 26 de fevereiro e agora a gente está no dia 12/4. A questão aqui é, aquela quarentena que foi imposta, ela valeu a pena ou não? Né? Está valendo a pena ou não? Então, a estratégia foi calcular uma taxa de crescimento, né? Saber quanto que era a taxa de crescimento. Para calcular a taxa de crescimento, bastava a gente fazer uma regressão, né? Que era o log de infectados, né? Em função da tendência. Né? Basicamente era só isso que precisava para se ter as informações e a tendência era o que nos interessava. Seria calcular uma taxa de crescimento do número de infectados ao dia, certo? E aí então teria que pegar esse valor, diminuir se você pegar esse valor, o exponencial desse valor diminuído de multiplicar por 100, você tem o crescimento. A dúvida que a gente vai tentar responder é se essa taxa de crescimento ela vinha de uma velocidade e depois da quarentena ela muda a velocidade, né? Ou seja, se tem uma quebra ali na questão quando depois começa a quarentena. Aí a gente pegou as informações de quarentena, esses dados são do Brasil, mas a gente está usando como proxy São Paulo, que cada cidade, cada estado, né, começou a quarentena em períodos diferentes, mas São Paulo, por ser o centro da pandemia, a gente pegou a informação dele, dia 16 de março, que ele começou, né? Só que a literatura tem dito que isso daí só vale 15 dias depois. Todo mundo vai para dentro de casa, 15 dias depois começa a ter o efeito da quarentena. Então aí a gente considerou uma quebra a partir do dia 31 de março. Então foi isso que a gente fez, né? E aí precisa fazer o teste de show, né? Ó, aqui o teste de show. A gente considera o ponto 35, porque o ponto 35 vai ser justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, que é justamente o dia 31/3, tá? E aí então a gente coloca a quebra ali nessa data. E aí o teste de show, o que ele vai dizer? O teste F de 62, o valor de probabilidade que ele encontrou foi muito pequenininho, então você rejeita a hipótese nula. E a hipótese nula é a ausência de quebra. Então se você rejeita isso, significa que existe uma quebra estrutural, ou seja, as regressões antes e depois de uma determinada data, elas são diferentes. Tá? Agora, também dá para utilizar variáveis dummy. Tá? Eu tenho aqui trend. Eu tenho aqui 47 informações. Então eu crio aqui, ó,
47, esse comando, eu vou criar 47, eu vou criar uma variável que chama dummy, né? E que ela vai ter 47 números zeros. Aqui, dummy.x, certo? 47 números zeros. E eu quero que depois do 35 ele assuma o valor 1. Então, eu dummy x, aí ó, trend maior do que 35 igual a 1. Então aí faz assim. Aí o que acontece? Quando você coloca dummy.x agora, ele vem e aí quando chega no ponto 35 ele começa a ficar números 1. Tá? Ele vai aqui, então é isso. Aí eu faço uma regressão simples. E aí deu summary. Olha aí. Tá vendo? Então, a taxa de crescimento antes era o exponencial. Vai ser o exponencial desse coeficiente aqui, ó. Menos 1, né? Tudo isso daqui vezes 100. Menos 1 vezes 100. Tá? 33,36% ao dia. E a taxa de crescimento depois, ela tem que ser o 0,28 menos esse daqui. Né? 11,89. Então tem uma diferença grande, né, brutal, na taxa de crescimento antes do começam os efeitos da quarentena e depois da quarentena. Então isso indica que a quarentena tem tido uma função importante para reduzir a velocidade do crescimento do número de infectados por Covid-19 no Brasil. Ok? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima.